Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como foi a evolução das minhas crises. Eu acho que eu já falei em outro vídeo, né, sobre como começou tudo isso, que foi com a sensação falsa de bexiga cheia. Então, começou na escola, na sala de aula, e nesse começo eu cismei muito que era ali o problema, no ambiente da sala de aula, porque era lá que eu sempre tinha as crises. Mas claro, era meu compromisso na época, né? Eu tinha 14 anos, estava no primeiro ano e era a minha saída de casa principal era na escola. Então era lá que sempre acontecia a crise de pânico. Os meus ataques assim e também a ansiedade, porque quando eu comecei com a síndrome do pânico, eu também tive transtorno de ansiedade generalizada, que também foi muito difícil. Eu ficava 24 horas tendo sintomas, digamos, mais brandos, porque o pânico ele é tudo aquilo junto, né? Num momento só, um bombardeio. E a ansiedade, ela durava 24 horas de uma forma mais branda. Uma dor no peito, um enjoo, uma tontura, sempre coisas assim. Mas beleza, eu tentava ainda assim ir para a escola, lutar contra aquilo ali, tentar me distrair. Eu pensava, não, se eu for para a sala, às vezes eu vou conversar com um colega e isso vai sumir, assim, eu vou esquecer. Não era o que acontecia. Eu acho que quando eu conseguia ficar até a hora do recreio, já era assim um ganho, uma vitória muito grande. Na maioria das vezes tiveram que me buscar. A escola ligava para minha casa para alguém lá me pegar, porque eu tinha dado pane novamente. E eu acho que na minha casa já estavam fazendo até rodízio, as pessoas que iam me buscar na escola. Enfim, e não saí dali no primeiro momento, assim, eu não tinha crise de pânico em casa. Isso não estava acontecendo. Eu tinha ansiedade, mas não uma crise de pânico. Só que com o tempo, com os meses, poucos meses, a coisa começou a se espalhar mais. Eu fazia capoeira na época e isso começou também na capoeira. Eu tive que parar a capoeira, larguei a atividade, fui parando tudo. Às vezes eu ia no mercado e eu tinha uma crise, então eu também não ia mais no mercado. Se eu fosse no centro da cidade, numa loja, e eu tivesse uma crise, eu também não ia mais na loja. E eu fui criando essa coisa com os ambientes. Onde eu tinha crise de pânico eu não aparecia mais. E foi me restringindo muito, foi ficando muito limitada mesmo. Eu não ficava sozinha, eu tinha um medo muito grande de ficar sozinha, então para ir nos ambientes ou até em casa mesmo, eu sempre estava acompanhada, sempre tinha que ter alguém do meu lado. Ficava passando na minha cabeça que eu podia ter uma crise de pânico, eu podia sentir aquela sensação e não ia ter ninguém para me ajudar, ninguém para me socorrer. Chegou uma época que qualquer coisa desencadeava uma crise de pânico. Por exemplo, se eu visse que ia dar temporal, aquilo já começava a me proporcionar várias sensações ruins. Se eu soubesse que eu ia receber uma visita, eu já começava com uma ansiedade muito grande. Meus pensamentos foram ficando cada vez mais bizarros e sem controle. Eu fui ficando com medo de tragédias. Eu pensava muito em tragédia, coisas bem absurdas. Doenças, eu tinha muito medo de doença. Meu Deus, se me desse uma dor de cabeça, eu já estava achando que eu estava com uma coisa muito pior, que eu ia morrer. E o medo da morte, né, sempre me acompanhou durante toda a síndrome do pânico. Medo de visita, receber visita, no começo eu não tinha, e isso ainda me dava muita esperança de dias melhores, porque eu lembro que eu conseguia receber visita dos meus amigos no começo, ainda em 2003, no primeiro ano da crise. E aquilo me enchia de alegria. Quando eu via meus amigos chegando, eu pensava, nossa, que bom, agora eu vou me distrair, vou desfocar um pouco desse pensamento, vou melhorar um pouco, né? E foi o que aconteceu durante um bom tempo. Eu acho que se estendeu durante aquele ano todo de 2003, o fato de eu ainda conseguir receber visitas. Mas depois também não deu mais. Eu comecei a pensar, não, se eu tiver uma crise na frente de alguém, e tive às vezes que sair de situações porque eu passava mal mesmo, aí eu também deixei de receber visitas de todo mundo, de amigos, de parentes,
de conhecidos da família, tudo eu me escondia. Virou uma noia, por exemplo, de alguém chamar na frente de casa uma tia e eu correr pro quarto já dentro de uma crise, me sentindo muito mal, com muito medo, como se aquilo fosse um monstro me chamando. Era muito sinistro. Eu tinha medo de engasgar com alguma comida, de sentir falta de ar. Eu sentia muita falta de ar. Não era falta de ar mesmo, mas me dava a sensação de que eu não estava conseguindo respirar, que eu estava sufocando. Isso acontecia também muito durante a noite, ou de madrugada ou antes de dormir. Eu tinha muito essa sensação. Medo de multidão. Gente, quando eu digo multidão, eu não tô falando multidão mesmo, eu digo 3 pessoas na fila do mercado. Pra mim era uma multidão. E medo de ficar sozinha, que eu já disse aqui, né? Mas foi muito instalado mesmo. Era uma fobia. Eu tinha horror. Eu não conseguia pensar em ficar sozinha. E tanto que, pra vocês terem uma ideia, eu dormia com os meus pais no quarto deles, dormi durante um bom tempo. Botava meu colchãozinho lá e foi meu cantinho. Gente, com tudo isso, foi muito difícil, foi muito complicado. A síndrome do pânico, ela foi ganhando um espaço muito grande na minha vida. Eu tinha pensamentos bizarros o tempo todo, a minha mente realmente queria me destruir. A gente estava sempre num campo de batalha. Foi muito difícil combater esses pensamentos, eu não conseguia. Quando dava aquele gatilho de um pensamento louco, eu já começava a sentir aquelas sensações ruins, já iniciava e disparava aquela coisa para uma crise de pânico. No começo eu não tinha crise de pânico em casa, mas depois isso também começou a acontecer. Foi dominando mesmo, era o dia todo com aquela sensação. Ou então eu estava destruída por ter tido uma crise fisicamente, muito exausta. Eu fui entrando numa loucura mesmo. Tinha ansiedade 24 horas e aquilo estava me consumindo. No começo eu pensava que ia ser passageiro, que era coisa de adolescente, que era só uma fase. Não tinha noção da doença, de como aquilo tudo funcionava na minha cabeça. A sensação da bexiga cheia me incomodava demais. Eu não conseguia sair de casa para nada sem antes eu ficar no banheiro em trocentos minutos tentando urinar e não saía nada porque era só um alarme falso do corpo. Fazia mesmo parte daqueles pensamentos horrorosos que surgiam na minha cabeça. E o meu corpo foi extremamente maltratado durante a síndrome do pânico. Eu acho que com todos vocês isso acontece. Vocês devem estar identificando aí muitos pensamentos que vocês também passam por isso. Hoje eu vejo, quando eu converso, assim, que eu vejo no YouTube alguém que teve síndrome do pânico, relatando, é incrível como a gente pensa parecido. Meu Deus, são muitos medos iguais. A doença tem sinais, sintomas muito típicos. Mas tem jeito, mantenha a esperança de que dias melhores virão. Eu sei que é muito difícil, são pensamentos que invadem e comandam a nossa vida. A gente não consegue sair daquilo ali, mas é com tempo, é com muita terapia. Não desistam da terapia, do tratamento, remédios, enfim, qualquer coisa, religião, sei lá, qualquer coisa que possa ajudar vocês. Não desistam, sabe? Eu tô aqui, venci, e eu fui tipo bem surtada. Pensava coisa bem complicada mesmo, e tá aqui hoje é uma vitória muito grande. E eu quero que vocês sintam isso também, essa sensação de olhar para trás e ver que venci, sabe? Aquilo passou e eu consegui retomar minha vida, porque na época chegou um momento que eu pensava, não, eu nunca mais vou ter a minha vida de volta, isso me persegue, eu não vou mais conseguir sair de casa, eu não vou mais conseguir falar com os meus amigos, ter uma vida normal. Gente, o que vai ser de mim agora? Eu pensava muito isso. O meu sofrimento era meu por tudo que eu estava sentindo, e eu sofria muito também por quem estava à minha volta, porque quem tem alguém com pânico na família sabe que a rotina, né, toda assim é atrapalhada por aquele problema.
Meus pais tiveram que se adaptar à questão de horário de trabalho para que eu não ficasse sozinha. Foi muito tenso, a pior coisa da minha vida, e tenho certeza que da vida de vocês também. Mas tenham esperança de que isso vai passar, sim, vocês vão conseguir vencer. Eu torço demais por cada um de vocês que está passando por isso. Eu sei quanto dói, quanto machuca e o quanto a gente pensa em desistir. Mas não desista, você vai conseguir. Eu vou fazer outros vídeos falando até sobre a questão do isolamento, porque com tudo isso eu me isolei completamente de tudo. Em 2004, que foi o segundo ano com esse processo todo, eu me isolei de tudo mesmo, eu não saía mais, eu não recebia mais ninguém. Foi eu e eu mesmo. E foi punk. Foi aí que começou a ladeira abaixo, que eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Obrigada aí por ter escutado tudo isso, e se você se identificou, se você acha que isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pela síndrome do pânico, compartilhe esse vídeo, faça essa corrente do bem, relate para alguém que você está passando, não engula isso, não deixa isso trancado aqui dentro, você não merece passar por isso. Ponha para fora, existem outras pessoas que vão conseguir te ajudar, tá bom?